Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos experimentar um corante em pó para tingir madeiras. É isso mesmo, é um produto à base d'água que pode dar um efeito bem interessante nessas peças de madeira de cor clara, assim como pinos. Vamos ver? Bom, nós já fizemos um vídeo usando um corante para madeiras há algum tempo. Você pode conferir ao final deste vídeo em um dos cards que nós vamos disponibilizar. Hoje nós vamos testar esse produto aqui. É um corante em pó fabricado em Portugal. E lembrando que esse vídeo não é patrocinado e, portanto, nós temos total isenção para avaliarmos da forma que quisermos. Corantes de madeiras são produtos químicos que podem conter pigmentos artificiais ou naturais, com a finalidade de tingir peças de madeira e alterar o seu aspecto estético. Podem ser usados com o uso de pincéis diretamente na superfície da madeira, antes de se aplicar qualquer tipo de acabamento, ou diluídos no próprio verniz, depende da instrução técnica do fabricante. Esse processo de tingir madeiras é conhecido desde tempos remotos, quando os nossos antepassados usavam cinzas e corantes naturais extraídos de plantas para tingir peças de madeira, com finalidade ornamental ou ritualística, como aquelas máscaras de rituais antigos e até adornos. Até mesmo substâncias como derivados de petróleo, assim como o betume, já foram e são usados até hoje para colorir madeiras. No mercado, há vários tipos de corantes para madeiras, que estão disponíveis em várias tonalidades, de coloração avermelhada, padrão mogno, amarronzados e até mesmo cores mais excêntricas para madeiras, que não são assim naturais, como tons de verde oliva e até azulado. Enfim, essa é uma questão de preferência de quem compra e deseja alterar a cor natural da madeira para tornar o seu projeto mais atraente. Os corantes em geral não são caros, eles rendem bastante e podem ser facilmente aplicados com instrumentos simples, sem a necessidade de se adquirir equipamentos específicos para isso. E como resultado final, tendem a deixar as madeiras claras, como pinos, com uma coloração mais interessante, semelhante a uma madeira de lei mais escura, realçando as camadas de crescimento. No nosso caso, hoje nós vamos testar este produto aqui, que é um corante em pó para madeiras. E me chamou a atenção exatamente por isso, por ser comercializado em pó. Geralmente esses produtos já vêm prontos, o pigmento já vem dissolvido em algum meio, seja meio aquoso ou algum outro tipo de solvente, e pronto para uso. No nosso caso, nós vamos dissolver ainda esse produto e vamos ver como é que ele se comporta na superfície de madeira. Como é que funcionam esses corantes para madeira? Bom, esses pigmentos, uma vez dissolvidos em água ou outro meio, quando entram em contato com a madeira, eles tendem a se fixar na molécula de celulose, aderindo quimicamente à estrutura do tecido, carreando o pigmento, que se fixa nas paredes celulares, em geral de forma apenas superficial, ou seja, depois de tingida, se você passar uma plana ou uma lixa, você vai ver que a peça vai permanecer na sua cor original, lá dentro, abaixo daquela fina camada externa. Ou seja, o corante não vai tingir a peça toda, vai atingir apenas a superfície. É possível tingir a peça toda caso eu cortasse com um serrote para ela ficar também colorida dentro? É possível, mas isso é feito só com meios industriais. Esse corante ele é comercializado em diversos formatos, dependendo da quantidade de madeira que você tem para ser tingida. A embalagem que nós compramos é de 750 gramas, mas existem outras embalagens menores e uma até maior. Bom, essa é uma quantidade suficiente para atingir um grande volume de madeira. É claro que a área quadrada que pode ser coberta com essa quantidade de pigmento vai depender do tom que você deseja alcançar de alguns outros detalhes técnicos, como, por exemplo, a porosidade da espécie de madeira. Dependendo da espécie, algumas vão absorver mais pigmentos e outras menos pigmento.
E se a cor que você deseja atingir for muito intensa, é claro que vai gastar mais produto. Uma coisa que é importante é sempre que for utilizar esse tipo de produto químico, por mais inofensivo que ele pareça ser, o mais prioritário é ler atentamente as instruções técnicas contidas aqui na embalagem e usar equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Nós aqui, além de lermos a embalagem, fizemos o download das especificações técnicas do produto no site do fabricante, para conhecermos todos os riscos associados à sua utilização. Esse aqui especificamente não chega a ser tóxico, não exala nenhum tipo de odor. No nosso caso aqui, nós já separamos alguns EPIs. Eu vou usar luvas, que ele recomenda, vou usar uma máscara antipó, porque esse produto pode deixar algumas partículas em suspensão e isso acabar sendo aspirado. E vamos usar também um óculos de proteção com um contorno de silicone, exatamente para evitar que alguma partícula entre em contato com os meus olhos. Então, sempre que for usar qualquer produto, por mais inofensivo que pareça, use sempre EPIs recomendados pelo fabricante e, em se tratando de produtos químicos como tintas, vernizes, trabalhe sempre em local ventilado e tenha sempre um plano de emergência caso aconteça algum acidente. Isso não é exagero, é segurança. Bom, então vamos lá. Eu já estou usando os EPIs aqui, já coloquei as luvas, coloquei óculos de proteção e coloquei a máscara. Nós vamos usar algumas peças de pinos e eu vou começar o nosso teste aqui dissolvendo um pouco do produto em água morna, seguindo as recomendações do fabricante. Bom, a minha voz está um pouco abafada, talvez por conta do uso da máscara, tá? Então, o tom que eu espero obter é a cor que dá nome ao produto, Viu Shine, ou seja, algo como carvalho envelhecido. Eu vou misturar então uma colher do produto e 3 colheres de água. Estou usando 2 colheres aqui exatamente para não contaminar o produto com umidade. Vou colocar para cá. Aqui até pingou um pouquinho, mas isso não vai afetar o nosso resultado não. E agora eu vou colocar 3 porções de água morna, tá? Tá me parecendo assim bastante pó para pouco líquido, né? Mas vamos ver o que vai dar. Vou mexer com uma espátula. A cor é bem intensa, hein? O curioso da gente usar produto pela primeira vez é isso, né? Você não sabe o que vai acontecer, como que o produto vai se comportar. Ficou meio empelotado, eu vou colocar um pouquinho mais de água. Agora melhorou um pouco. Bom, vamos tentar aplicar aqui. Eu vou usar um pincel para começar aqui a aplicação. Vamos ver aqui o que acontece. Nossa, é bem forte isso, hein? Vai ficar bonito. Aqui é o seguinte, você não necessariamente precisa usar pincel para fazer isso, tá? Você pode até conseguir alguns efeitos com uma esponja dessas, uma esponja de cozinha mesmo. Eu vou já usar uma aqui para a gente ver. Então, vamos ver aqui
se eu consigo dar um efeito mais interessante. Eu peguei uma esponja de cozinha, vou umedecer um pouquinho ela e vou passar aqui na madeira, na superfície da madeira. Ó, então começa a ter um efeito interessante aqui, viu? Eu vou tirando esse excesso e vai aparecendo aqui os veios da madeira, as camadas de crescimento do pinus. Isso aqui fica bem interessante, valoriza bastante a sua aplicação com a madeira, seja artesanato ou movelaria, tá? Vamos continuar aqui. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou adicionar um pouquinho mais de água, eu achei que ficou um pouco grosso demais, então eu vou colocar mais um pouquinho de água. Esses tingidores, em geral, eu já tenho alguma experiência com isso, quanto mais tingido, mais artificial fica, tá? É claro que depois que secar, que evaporar essa água, a tendência é clarear um pouquinho o tom que você obteve. Então tem que ter também uma parcimônia aí em relação a isso. O ideal é que você faça um teste, tá? Você vai usar isso na sua casa, na sua aplicação, num móvel, numa mobília, no artesanato. O ideal é que você pegue um pedaço da madeira, pode ser a parte do fundo do móvel, e faça uma aplicação. Mas você nota já de cara que muda completamente o aspecto da madeira, né? O corante é absorvido e ela já muda de cor instantaneamente. Essas peças de madeira elas estão secas, com teor de umidade em torno de 4%. Não tem problema você usar corante à base d'água com a madeira que já foi seca. Essa quantidade de água não vai penetrar profundamente nas peças, nem vai alterar suas propriedades físicas e mecânicas. Até porque depois de pincelar o produto, você vai ter que colocar as peças para secar, para elas secarem em área ventilada, e aí espera-se que essa água evapore naturalmente e fique apenas o pigmento que penetrou na superfície. Tá? Vamos experimentar agora só um pouquinho e passar a esponja nessa segunda peça aqui. Agora eu vou pegar a esponja novamente e vou umedecer ela um pouco. Vamos tentar ver o que a gente consegue aqui. Então é assim, ó, por exemplo, a esponja tem o efeito também de absorver parte desse excesso, né? Então fica interessante, mas não se iluda que no final ela vai ficar dessa cor amarronzada forte, que não vai, tá? Porque, como eu disse, a água, após evaporar, vai restar só o pigmento, então tende a clarear um pouco mais, tá? Eu, particularmente, eu gosto mais de aplicar esse tipo de corante com esponja pela uniformidade que ele proporciona. Tá? E até eu acho até assim que rende mais. Tá? Então, se você tiver em casa algum outro tipo de bucha, né? algum tecido também de microfibra que não solte pelo, se você achar que fica interessante, você pode aplicar. Existe também a possibilidade de você aplicar 2 camadas, tá? Você espera secar a primeira, nós vamos fazer isso daqui a pouco, mas só lhe antecipando aí, você espera secar a primeira camada, aplica de novo para ver o resultado, tá bom? Vamos tentar agora fazer isso. A aplicação você viu que é muito fácil, né? Esse produto basta dissolver mesmo em água, não tem nenhum mistério. Então você vê aí que a aplicação é muito fácil, né? É muito simples, com um pincel, uma esponja. Eu estou aplicando aqui uma segunda demão. Em geral não se faz isso por questões de rendimento, tá? Mas se você quiser fazer para testar o efeito que vai dar, né? Eu vou passar novamente a esponja aqui para retirar um pouco. E você nota que
aquele excesso já vai sendo removido, né? E a madeira vai ganhando uma nova tonalidade, tá? Mas é bem simples, e é o que eu disse, essa coloração escura, ela vai cair um pouco, ela vai ficar bem mais clara, porque a madeira está úmida no momento da aplicação. Depois, quando você já tiver decorrido o tempo que você colocar ela para secar, isso aqui vai evaporar e você vai ter uma coloração final um pouco mais clara. Eu vou aplicar mais uma vez aqui. Você vê que, ó, de uma para outra, essa aqui, essa mais perto da base do vídeo aqui, ela está mais escura, né? Porque aplicamos duas vezes, e essa aqui está aparecendo mais, destacando mais as camadas de crescimento do pinus, tá? Vou aplicar mais uma peça aqui, dessa vez só com a esponja, ó. Isso aqui é bacana de fazer, para quem gosta de trabalhar com madeira, não é nada complicado, pelo contrário, é bastante prazeroso, porque isso dá um novo valor, né? Dá uma nova vida a uma peça que às vezes você compra uma madeira de baixo valor agregado, não precisa ser uma madeira cara, e você transforma a peça simplesmente usando um corante desses, tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas peças para secar durante uns 30, 60 minutos. Hoje está fazendo sol, então está um clima bom para secar essas peças. Eu acredito que em 30 minutos elas vão secar. Depois nós vamos aplicar um acabamento com verniz para a gente ver o resultado. Tá bom? Vamos lá. E tá aqui, pessoal. Tá aqui as nossas peças de madeira já devidamente secas. Demorou uns 30 minutos apenas. Nós saímos dessa tonalidade padrão do pinus, que é uma tonalidade bem clarinha, até um pouco amarelada, para esses 3 tons aqui de coloração de carvalho envelhecido com o nosso corante em pó. Então, você vê que o uso de corante numa madeira simples, de baixo valor, vai agregar um aspecto estético muito interessante, dá uma beleza, agrega valor, dá uma beleza que a madeira naturalmente, de repente, tem, mas não é tão evidente. E aqui você evidencia as camadas, você evidencia os nós da madeira, fica realmente um efeito, um resultado muito positivo, muito interessante, que eu recomendo aí que você use nos seus projetos e às vezes até numa peça que tem um valor estimado para você, já envelhecida, e de repente você usa um produto desse, você revitaliza aquela coloração, aquela peça fica muito mais bonita, tá? Então, isso dá para a gente ter uma ideia do acabamento que esse produto, um simples corante para madeira, pode proporcionar. Mas agora eu vou fazer mais, eu vou aplicar aqui uma camadinha de um verniz transparente, só para a gente ver como que isso vai ficar no final, tá bom? Vamos tentar aplicar aqui. Aqui não tem mistério também. Eu vou usar um outro pincel, porque aquele vai ser lavado, né? Já está sujo, não vou contaminar o verniz, tá? Vou aplicar uma fina camada aqui, ó, e novamente a gente vai colocar para secar. Lembrando que você tem que estar usando seus EPIs e trabalhar num local bem arejado. O ideal é que quando você utilize verniz ou qualquer outro tipo de acabamento na madeira, você não fique esfregando o pincel para um lado para o outro. Não se faz dessa forma, tá? Sempre seguindo os veios da madeira e de preferência numa única direção, tá? Uma forma bastante uniforme e, se possível, sem usar nenhum movimento brusco, mais suave possível. Esse verniz também é de rápida secagem, não é aquele instantâneo que seca em 5, 10 minutos, mas eu creio que em 30, 45 minutos
ele vai estar bom para a gente já filmar e observar. Vai estar seco ao toque. Você vê aí que quando aplica o verniz, já tem uma diferença na tonalidade, né? Vou aplicar apenas nessas duas peças e vou deixar essa terceira com o tom mesmo, só do corante. Bom, você não deve deixar só no corante a madeira, tá? O ideal é que você realmente impermeabilize ela. Se for o caso, quiser aplicar stain também não tem problema. Teria que usar um stain incolor, né? Geralmente o stain... Geralmente não, mas em muitos casos o stain já vem com algum pigmento, tá? Mas você pode comprar o stain na condição incolor. O stain tem uma penetração melhor na madeira, não forma esse filme que o verniz vai formar. Mas toda vez que você usa o pigmento, o corante para madeira, o ideal é que você dê um acabamento, porque isso aqui, qualquer pingo d'água, qualquer umidade vai solubilizar novamente, tá? Eu vou colocar essas duas peças para secar e depois a gente volta para ver o resultado. Então, olha só, pessoal, que maravilha que ficou. Ainda não está completamente seco, está um pouquinho pegajoso. Secou ao toque, mas está grudento ainda, principalmente na lateral, que escorre um pouquinho. E claro que se fosse também uma aplicação comercial, a gente não ia poder parar por aqui, né? Isso teria que ser lixado mais um pouquinho, mais uma vez, e se aplicar uma ou duas demãos de verniz para chegar a um resultado de acabamento que a gente poderia considerar digno de ser vendido, de ser comercializado. Mas só para a gente dar uma olhada aqui o quanto que valorizou a aplicação, não só do tingidor, mas do verniz nas peças. Essa aqui ficou com um tom muito mais acentuado, muito mais escuro, e essa foi aquela que a gente passou só uma camada com esponja e tal. E aqui você vê também o produto sem aplicação de verniz, né, o quanto que valoriza quando você aplica o verniz nas peças. E a madeira no tom original, né, que um pinus simples, comum, e que se transforma numa peça de fato muito, mas muito bonita mesmo, muito atraente, tá? Eu quero fazer duas ressalvas. Se você estiver pensando em usar esse tipo de produto, de tingidor, em decks de piscina, de área externa, isso não é recomendável, viu? Não adianta comprar madeira clara para transformar em madeira escura uma peça que vai ficar exposta a sol e chuva. Nesse caso, você tem que usar um impregnante para madeira, um stain com um tingidor. Isso existe. Uma outra ressalva também que eu quero fazer é que esse tipo de produto químico, em geral, deve ser evitado em madeiras que irão entrar em contato com animais, como aquelas casinhas para cachorro, por exemplo. Pois você sabe que os pets, quando pequenos, quando jovens ainda, eles gostam de morder as coisas, experimentar o mundo ao redor deles, e pode haver algum risco de alergia por conta da aplicação desses produtos. Então, nesse caso, quanto mais natural a madeira estiver, melhor, tá? Outro aspecto também que é interessante, não é necessário usar essa marca, a marca desse produto que eu estou usando. Não precisa ser corante em pó para você ter um efeito bom na sua aplicação. Você pode usar um desses corantes para madeira que são facilmente encontrados em qualquer loja. O importante é que você trabalhe com segurança e que o produto não ofereça riscos à sua saúde. Bom, e se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aí para nós e eu peço que você siga o nosso canal. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu like aí e aproveite para se inscrever no canal. Isso é importante para a gente porque mais pessoas conhecem, acessam o trabalho, mais pessoas sugerem. Nós já temos vários vídeos que foram sugestões dos nossos internautas. Então, se você quer conhecer algum aspecto da madeira também, esses vídeos estão em produção e sempre que a gente disponibiliza, a gente avisa aquelas pessoas que nos deram a sugestão, tá? Então, se você quiser se inscrever no nosso canal, eu lhe agradeço muito. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado aí e até a próxima. Valeu!